Quanto é 50% de 20% de 40? Para resolver isso, gente, vamos montar as porcentagens. Você pode usar outro método também, tá? Mas eu vou usar as definições. 50%, 50 por 100, né? Divisão por 100. D em matemática, multiplicação. 20%, 20 por 100. Multiplicação de novo. 40 vai ficar aqui parado. Antes de multiplicar, o que eu posso fazer? Esse zero corta com esse zero corta com esse zero, e esse zero pode cortar com esse zero também. Então, fiz um monte de simplificações aqui. Fazer as contas agora, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 4, 40, dividido por 10, que sobrou aqui, né? E aqui, de novo, corta, 4 dividido por 1, resposta 4, alternativa, letra B. Olha essa questão, quanto que vale aí, né, essa raiz quadrada aqui? Se a gente fizer as contas, gente, transformando essa porcentagem na sua definição, né, em forma fracionária, a gente vai encontrar o seguinte: essa raiz ela é equivalente a essa raiz aqui, ó, 121 sobre 100. Lembrando que a porcentagem é uma razão centesimal, certo? Por 100. E aí aqui a gente consegue separar as duas raízes. Então vai ficar a raiz de 121, que é um quadrado perfeito, isso vai nos ajudar, sobre raiz de 100, que também é um quadrado perfeito. Aqui a gente encontra logo a nossa resposta, 11 sobre 10, certo? Só que as respostas estão em porcentagem. Para chegar na porcentagem, eu preciso de uma divisão por 100. Então, eu vou multiplicar por 10 aqui, ó. Eu fico em 110 sobre 100, que é o mesmo que 110%. Alternativa, letra D. Se 1 é 2, 2 é 4 e 10 é 3, então quanto que vale 12, gente? Essa é uma questão de raciocínio lógico. A gente tem que encontrar alguma maneira de relacionar esses números que estão aparecendo aqui para poder criar um padrão. E esse padrão deve valer para todos esses números, inclusive para o 12. Então, a gente descobrir esse padrão, a gente consegue concluir também a mesma ideia para o número 12. E a ideia que eu encontrei aqui foi o seguinte, gente, ó, o número 1, ele é escrito assim, né? 1. O número 2, ele é escrito dessa maneira aqui, ó. Olha que interessante. E o número 10 é escrito dessa maneira aqui, certo? O que a gente tem de relação? 1 tem 2 letras, 2 tem 4 letras e 10 tem 3 letras. Portanto, basta eu escrever a palavra 12, que eu vou descobrir qual é o seu valor, que também vai ser 4. A alternativa, letra B. Essa questão eu achei meio estranha na hora que eu acabei de ler ela, mas olha que interessante. Se Lua é 1, 2, 3, então o Sol vai ser o quê? 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 3, 2, 1? E aí fica difícil a gente relacionar essas duas palavras, né, com números a partir da ligação direta de letras. Então eu pensei no seguinte: o que eu posso fazer de relação entre Lua e Sol? A Lua e o Sol, a gente pensa geralmente, né, quando isso não acontece é um pouco raro, mas eles aparecem em tempos opostos, né? Então quer dizer que um seria o contrário do outro. E outra maneira interessante também, né, é que a Lua reflete o Sol. Se isso acontece, olha que legal, gente. 1, 2, 3, qual seria aqui, né, pensando na ideia de reflexão aqui, né? A reflexão de 1, 2, 3 seria o 3, 2, 1. Portanto, a resposta, letra D. E aí, me diga o que você achou dessa questão. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha aqui de raciocínio lógico e te pergunto se você sabe, se está acostumado a resolver esse tipo de questão. É uma questão que envolve aqui, né, a gente encontrar o padrão lógico entre essas palavras e o número que está relacionado a cada uma delas. Por exemplo, se uva é 8, kiwi é 8, banana é 27, então melancia vai ser quanto? 36, 49, 64, 81. E aí, você sabe resolver essa questão? Caso você saiba, já deixe nos comentários aí o seu palpite, tá bom? Temos, então, como eu disse para vocês, encontrar a relação lógica entre essas palavras e esses números. Se você não sabe, se você não tem noção de como que faz isso, existem algumas estratégias que a gente pode traçar para poder encontrar essa relação lógica.
Algumas coisas muito comuns aparecem, né, quando se envolve raciocínio lógico em matemática, principalmente utilizando de palavras. Existem as formas de encontrar com o número de letras, existem aqui número de consoantes, número de vogais, tem alguma relação também com as primeiras e últimas letras. Tudo isso serve como alguma maneira de se encontrar essa relação. Então a gente pode, por exemplo, começar utilizando a nossa contagem de letras, né? Vamos contar a quantidade de letras que tem cada uma das palavras. Temos aqui uva, que tem 3 letras e está relacionado com 8. Aparentemente não fez tanto sentido, né? 3 é primo, 8 é par, não fez muito sentido não. Kiwi tem 4 e também é 8. Então aqui já fura o nosso problema. Por quê? Eu tenho dois números, né? 3 e 4, se eu fosse contar o número de letras, sendo associado ao mesmo valor. Então esses dois aqui, ó, eles vão ter uma coisa muito importante, que é o seguinte: as duas palavras estão sendo ligadas ao mesmo número. Então a gente tem que encontrar alguma coisa que existe nessa palavra uva e que existe também nessa palavra kiwi para a gente poder relacionar com o número 8. Beleza? E depois, é claro, tem que valer também para banana, que é 27. Se a gente olhar aqui o número de consoantes, né? Essa palavra uva, ela tem uma consoante e ela está relacionada também com o número 8. Beleza? Kiwi tem 2 consoantes e também está relacionado com 8. Então, essa também não é a lógica. Estamos checando aqui as possíveis formas de encontrar esse raciocínio, tá bom? Então, já elimina aí também o número de consoantes, beleza? A próxima seria o número de vogais. Será que funciona? Vamos olhar aqui, vogais. 1, 2, né? Então, uva tem 2 vogais. Beleza. Kiwi tem 1, 2 vogais também. Banana tem 1, 2, 3 vogais. Então, eu criei a seguinte relação utilizando essa lógica. 2 está relacionado com 8. O 2 também está relacionado com 8, obviamente. Então, aqui já está valendo, está tudo bonitinho. Pelo menos eu tenho o mesmo número relacionado com o outro valor, tá? E, finalmente, 3 está relacionado com 27. E eu preciso descobrir qual que é a lógica aqui, né? O número de vogais da melancia, 1, 2, 3, 4. São 4. Que número que eu vou ligar, né? Percebam que todos esses valores aqui, né, todas essas relações devem ser iguais. Por quê? É um raciocínio lógico, né? Uma sequência lógica de operações. O que eu posso fazer com o número 2 para chegar no 8? Uma das maneiras seria multiplicar por 4. 2 vezes 4 é 8, beleza. 2 vezes 4 é 8, beleza também. Só que isso aqui vai furar, porque 3 vezes 4 não é 8, é 27. Opa, perdão. 3 vezes 4 não vai funcionar, não é 27, vai ser 12, né? 3 vezes 4 é igual a 12. Então, multiplicar por 4 não está aqui no nosso padrão. Nem mesmo somar 6, também aqui furaria. Só que existe uma outra operação que consegue levar o 2 no 8, que é a operação de expoentes, né? A potenciação de expoente 3. Vou escrever isso para vocês. 2 elevado ao cubo é 8. Aqui também, 2 elevado ao cubo também é 8. E aqui, 3 elevado ao cubo também é 27. Ou seja, eu vou pegar o número de letras e elevar ao cubo. No caso do 4, fica 4 ao cubo. E aí é só a gente encontrar o valor de 4 ao cubo, né? Que é igual a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4... vai ficar aqui 24, sobe 2, 4, 5, 6, 64. Logo, 4 ao cubo é 64, o que nos diz que o 4 está sendo relacionado com 74. Em outras palavras, melancia é 64, alternativa letra C. Bem interessante, né, gente? Vocês gostaram dessa questão? Vamos para mais uma, porque temos mais exercício para o nosso cérebro aqui, beleza? Olha essa questão interessante para fazer com regra de 3. Se 8 salgados custam R$ 24,
Quanto vão custar, então, 4 salgados? Independente do salgado, né? Se for coxinha, enrolado ou esfirra, né? Tanto faz. O que importa pra gente aqui são as grandezas que estão aparecendo. Você pode fazer de outras maneiras, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. 8 salgados estão custando R$ 24. Então, eu tenho aqui os salgados e aqui eu tenho o valor em reais, certo? Eu quero saber quanto que custa 4 salgados. Eu vou colocar como X. Como as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado. 8 vezes x, 8x. 4 vezes 24 vai ficar 80,96. Olha que interessante. A coisa é que o x vai ser igual a quanto? 96 dividido por 8. E esse valor é quanto, gente? É 12. Então, é só marcar a alternativa letra A. Muita gente erra essa questão e quer procurar culpados. Vamos fazer juntos aqui? 64% vou transformar na sua definição centesimal, ou seja, 64% é a mesma coisa que 64 sobre 100, certo? Colocando dentro da raiz, vai ficar 64 centésimos. E aí existe uma propriedade da radiciação que permite que a gente quebre essa raiz em duas raízes, tá? Raiz do numerador dividido pela raiz do numerador. Isso é uma propriedade da radiciação. E esses números são quadrados perfeitos. Olha que ótimo. Raiz de 64 é 8. Raiz de 100 é 10. 8 décimos é 0,8, né? E 0,8, se eu multiplicar por 100%, né? 0,8 multiplica por 100%, eu encontro que isso aqui é igual a 80%. Alternativa, letra C. Questão que pode cair no seu concurso. Olha lá. Qual é a metade de 8 elevado à 15ª potência? Aqui vamos usar as propriedades da potenciação, tá bom? Vamos armar aqui o 8 elevado a 15. Lembrar que metade é dividir por 2. E beleza, a partir daqui a gente tem que usar as propriedades. Primeiramente, para usar a propriedade da divisão, a gente precisa de uma mesma base nas potências. Como temos o 2 embaixo, o 8 pode ser escrito na base 2, né? 8 é igual a 2 ao cubo. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Vou substituir 2 ao cubo. Coloco parênteses, porque isso aqui tudo é 8. E aí o 15 está elevando o 8, né? E agora sim divide por 2. Aqui multiplica, potência de potência, 2 elevado a 45 dividido por 2. Quando não tem ninguém, tem 1. Potências de mesma base dividindo, conserva a base, subtrai os expoentes. 45 menos 1, 44. Alternativa, letra D. Qual é a metade de 10 mais 10? Essa questão gera polêmica por causa de uma vírgula, que nesse caso aqui não está presente. E essa vírgula faz toda a diferença. E ela estaria aqui, né? Se a gente tivesse essa vírgula, ela estaria aqui no 10. O que vai fazer diferença na aplicação dessa metade. Sem a vírgula fica o seguinte, a metade de 10 mais 10, sem a pausa da vírgula. Então, eu vou ter que calcular 10 mais 10 e dividir por 2. 10 mais 10 é 20. Dividiu por 2 igual a 10. A alternativa, letra B. Deixe nos comentários se você saberia fazer se tivesse a vírgula aqui. Questãozinha boa para a regra de 3, hein? Se 4 bifes custam R$ 64,00, quanto que vai custar 5 bifes? Temos que fazer uma regra de 3, né? 4 bifes está equivalente a R$ 64,00. Lembrando que aqui são os bifes. E aqui estão os valores em reais, tá? Aí eu tenho que 5 bifes é x. Olha que beleza. É só multiplicar cruzado, porque quanto mais bifes, maior o valor, né? Diretamente proporcional. 4 vezes x, 4x. E aqui não tem segredo, né, gente? Ó, 5 vezes 64. 5 vezes 60 dá 300. 5 vezes 4 dá 20. 320. Divide por 4. 320 por 4. A gente sabe que o 32 está na tabuada do 4, né? É 8. Então, x igual a 80. 80 o quê? Reais. A alternativa, letra B. Uma questão que pode cair no seu concurso. Quanto é 3 a 45 mais 3 a 45 mais 3 a 45? Potenciação reinando aqui, gente. Primeiramente, não existe uma propriedade para adição. Eu tenho que usar a lógica aqui, tá? Que é a lógica? A lógica da multiplicação. Eu tenho 3 elementos iguais sendo somados.
A mais A mais A. O que eu sei sobre essa adição? Eu tenho que isso aqui é igual a 3 vezes A. Eu vou aplicar a mesma ideia aqui, ó. Eu tenho 3 vezes o 3 elevado a 45. Olha só. Agora sim. Multiplicação de potências de mesma base. Quando não tem nada, tem 1. Conserva a base, lembra da regra? E soma os expoentes. 1 mais 45 é igual a 46. Portanto, o equivalente a essa adição toda é a alternativa letra D. Bem legal, né?